Mestre, enfrentando o Stockfish 18 de rate aproximado 3.600, as regras humanas são suficientes para vencermos esses finais? Veja, em todos os casos em que o final ele tem cavalo, torre ou dama, o final será muito difícil. Em todos esses finais, por mais que a gente consiga deixar as peças dele sem jogar, tá? Ainda assim vai haver um momento em que para ganhar vai ser preciso uma ruptura e a gente vai precisar entrar numa questão tática. E com esse rate, a questão tática está um problema grande, principalmente com esse tempo de 10 minutos para cada lado. Tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui para jogar com ele? Nós vamos primeiro, tá, utilizar a regra humana de deixar as peças dele sem jogar. Tá? Ele vai jogar ativamente para evitar o nosso plano de vitória, que é fazer a ruptura de E5 ou C5. Isso é um fato. Tá? Tá? Ele joga de forma muito incisiva, tá? O Stockfish 18. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos jogar calmamente, tá? E preparar o nosso avanço, tanto em E5 como em C5. Tá? Mas tomando um cuidado adicional. A gente vai procurar não colocar muito peão na quarta casa. Tá? Porque na hora que os peões começam a chegar na quarta casa, a gente vai começar a perder a defesa das casas, e o cavalo dele começa a jogar. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai levar, vai preparar normalmente. E conforme ele for se preparando para entrar com o cavalo em jogo, quando a gente fizer a ruptura, a gente não faz a ruptura. Nesse ponto, a gente vai procurar debilitar mais os peões dele e piorar um pouco mais as peças dele, para só fazer a ruptura no momento que a gente tenha certeza que as nossas peças estão muito bem. Mesmo assim, na hora que as nossas peças estiverem muito bem, na hora que a gente fizer a ruptura, vai começar a pancada. E na hora que começar a pancada, aí a tática dele prevalece, porque ele é muito mais forte. Tá? Ainda assim, nessa fase inicial, em que as regras ainda funcionam muito bem, porque ainda não há muito contato tático, tá? A gente pode tentar prejudicar bastante as peças dele. Vamos colocar o nosso rei aqui, tá? Com plano de jogar B6 e C5. Eu preciso controlar a casa D4 para o cavalo dele não jogar. Vamos ver o que ele faz. Né? Por hora o cavalo dele está sem jogo. Ele apoiar o lance C4 de rei não é um problema, tá? Porque sobra a casa D5 para o nosso cavalo. Tá? Então vamos lá, mas eu preciso levar o peão para C5 com apoio de peão de B. Eu preciso colocar um peão em C5 para o cavalo dele não jogar. No caso dele jogar C4, a gente não vai tomar, a gente vai esperar, porque a tomada dele vai ajudar a gente. A gente precisa controlar o centro, não pode deixar nem o rei nem o cavalo jogar muito, senão a gente está enrolado. E a gente tem que fazer isso em 10 minutos. Ele gastar tempo não é um problema para ele, porque com 10 segundos de acréscimo ele consegue jogar tranquilamente. Ele calcula muito em 10 segundos. Já não é o nosso caso. Se nosso tempo cair abaixo de 3 minutos, a gente vai começar a jogar muito mal. Porque nós temos essa característica, nós somos humanos. As regras nos ajudam. Tá? Ele fortaleceu lá o H3 dele. Bem, aqui me interessa jogar o C5. Tá? Porque eu posso passar a retomar de peão. Tá? E ele não vai ter uma casa D4 para o cavalo. Meu plano é levar o cavalo até C6. E conseguir fazer a ruptura em E5 sem que ele ganhe a casa D4. Ele não tem G5 para o cavalo F5, não tem o F5.
Observa que quando eu joguei esse peão na quarta casa, eu comecei a abrir casa, né, para ele. Mas por hora não há perigo, ele não tem acesso ainda a B5 nem a 5. Ok, então vamos lá. Agora passamos o cavalo para C6. Nossa ideia é conseguir jogar o E5. Opa! Aqui, tá? Eu com H5, peão toma cavalo E7, eu ganho a casa F5, mas não é certo que isso seja bom para mim, tá? Eu preciso debilitar um pouco mais a posição dele, tá? Ele quer jogar o H5 lá, né? Mas vamos debilitar um pouco essa posição dele aqui antes, tá? Se eu jogar o E5 agora, ele toma com o peão do bispo, eu retomo, ele toma, cavalo toma, e ele está muito bom, né? Mas ele pode tomar com peão dama, peão toma e jogar F5. Ainda assim, eu estou mandando as peças dele para trás, né? Ele vai ter que tomar duas vezes. Tem que tomar com o peão dama, eu tomo com o peão do rei, ele joga F5, eu não tenho D4, mas tenho C4 depois. Não quero fazer isso ainda, tá? Eu podia tomar e voltar para F5, mas agora vem o H5 dele, né? Eu posso jogar um cavalo A5 primeiro, forçar o B3, para depois voltar o cavalo para C6, aí fazer a ruptura, com um pouco mais débil lá de lá, tá? Ou jogar o E5 direto. Ele joga peão dama toma, eu jogo peão do bicho toma. O problema é que o rei dele tem a casa E4 quando eu jogo D4. Isso não está bom ainda, tá? Então vamos jogar o cavalo A5 primeiro, para levar o peão dele a B3. Ok? Se eu jogar o cavalo C4, joga B3 e o cavalo A5. Se eu jogar cavalo G4, ele toma o peão do bispo, eu tomo o peão e joga B4 para ganhar a casa D4 do cavalo. Uma opção. Cavalo C4, B3, cavalo A5. Peão toma, B4. Eu posso tomar e depois cavalo C6. Ele joga B5. Ele deve jogar o cavalo em D4. Mas eu tenho cavalo E7. Tá bom. Então vamos lá. Vamos ver se a gente força essa posição aqui. Ok, agora voltamos para a 5. Ameaça C4 agora. Se ele toma o cavalo, vai ficar bem em C4. Mas meu tempo está indo embora. Não posso permitir que ele jogue cavalo D4. Isso seria terrível.
A partir do momento que as peças dele ficarem ativas, eu perco o controle da partida. Então é um pouco difícil, né? Deixar as peças dele passivas. Normalmente esse final não apresenta dificuldade quando você joga contra um ser humano. Porque o peão a mais normalmente garante atividade para o preto. Mas no caso dele, ele joga muito bem por atividade. A vantagem de tempo que a gente tem, ela não é significativa. Seria contra um ser humano, mas não contra ele. O verdadeiro risco aqui é o preto perder a partida. É ocorrer uma corrida em que as peças dele estejam ativas, então ele rapidamente ele tem chance de ganhar. A minha linha principal aqui é a seguinte: ele toma, eu tomo, ele joga B4. Eu tomo em B4, ele toma. Cavalo C6 controla D4. E se ele jogar B5, o cavalo é E7, e o cavalo dele perdeu as casas de acesso. Eu vou poder jogar E5. Embora ele tenha rei D4, né? Mas aí eu acho que eu tenho cavalo G6. O meu problema todo é ganhar controle central, para manter o rei dele sob controle e cavalo sob controle. Eu preferia que ele tivesse jogado com B4, que era um pouquinho mais fácil. Eu transferi o cavalo para C4, cavalo rei D7, cavalo C8, cavalo D6, transferi o cavalo para C4 antes de fazer alguma coisa. Eu não consegui isso. Ele deixou eu jogar o C5. Ele está lutando por D4. Quanto a B4, uma ideia é eu jogar cavalo C6 logo. Ele não fez. Agora, o plano dele é jogar C4. Eu jogo E5. Isso parece que tem que ser feito. E aí ele vai jogar C4 para ganhar o acesso a casa E4. Eu tenho que impedir esse C4 dele. Eu não vou conseguir impedir jogando E5. Eu tenho que impedir assim. Primeiro vamos consertar esse cavalo. Agora o C4 não pode. Ok. E agora eu posso jogar o meu E5. Ele quer, na hora que eu jogar E5, ele vai jogar C4. Bem, eu não vou ser tão rápido. Eu vou primeiro garantir um pouco aqui a ala da dama. Tá? Se ele jogar C4 agora, acho que não vai ser tão eficiente. Eu tenho um cavalo B4 lá. Então eu vou jogar primeiro A5. Vamos ver o que ele faz. Ok. Bom. Se eu jogar E5, ele joga. Então, toma não pode, ele vai jogar C4. Aí eu posso tomar o peão com cheque e jogar cavalo E5, pressionando C4. Se ele toma rei, toma. E o cavalo E4 não parece segundo. Eu vou ter que jogar, mas cedo ou mais tarde esse meu lance. É 5.
O F5 não parece bom para depois jogar D4, porque ele volta com o cavalo para F3, ele troca o cavalo F3. Eu tenho que jogar E5 agora, se eu quiser ganhar. E ganhar pode ser perigoso. Eu posso jogar D4, mas aí eu cedo a casa C4, é horroroso. Eu preciso que ele, pelo menos, ele jogue a casa, o peão em C4. No caso de peão tomar peão, eu tenho que tomar de cavalo para parar o C4. O meu tempo está indo embora. Eu vou enfrentar esse distúrbio humano da falta do tempo. Ser humano, às vezes, dá problema. A gente fez todas as coisas que a gente podia fazer com respeito à regra. E a gente agora estaria muito bem se estivesse jogando com um ser humano. O problema é que ele não é um ser humano. A capacidade tática dele é assustadora. Depois de ele tomar o peão em E5 ou tomar de cavalo, uma ideia para ele seria tentar o B4. Mas aí eu vou ter dois peões passados, um peão passando em cada ala. Então acho que ele não vai poder jogar o B4. Eu troco um peão do bispo, troco outra vez, depois eu troco em C4 e aparece um peão aqui. Mas eu vou ter que primeiro preparar o peão. O passado na ala do rei, para ter dois peões passados. Tomou. Se eu tomar de peão, ele manda C4. E aqui o jogo fica muito enrolado para mim. Eu podia jogar cavalo D4, mas eu vou perder mais cedo ou mais tarde o controle da casa E4. A ideia seria tomar de peão, mas aí como é que eu avanço depois? Sempre que eu jogar D4, eu vou perder as casas. Mas dá uma tentação, né? Eu acho que contra um ser humano eu tomaria de peão, porque aí eu mantenho o controle das casas centrais. Eu vou tomar de peão, ele joga C4. Eu não posso tomar, eu tenho que jogar cavalo D4 para ver se mantenho o cavalo dele prisioneiro. Lá em. Eu ameacei cavalo C3. Parece bom, viu? Ele joga peão para peão, rei para peão. Ele não pode mexer o cavalo, porque aquele peão lá ficou fraco. Mas como é que eu continuo? Peão toma peão, joga E4. Acho que vou ter que tomar de cavalo. Tomar de cavalo aqui. Para parar o C4. Ameacei G4. Meu tempo está indo embora. Ok. Isso aqui me interessou um pouquinho. Eu vou ver se eu consigo fazer um peão passado na outra ala. Eu podia jogar um F5 aqui, né? Eu paro o cavalo, o C4 dele bem. Ele joga rei F4, eu jogo G6. E vai jogar um H5 para colocar um cavalo lá em F6. Parece bom, viu? Eu posso trocar também, mas não me parece bom. O ideal para tentar ganhar aqui
é jogar mesmo o F5. Ganhar mais uma carga. Agora eu ganhei essa casinha 4. Esse lance era esperado. Tá? Agora eu jogo G6. Ele vai jogar H6 para criar uma possibilidade de um peão passado lá. Tá? Agora a questão é como é que eu continuo. Tá? Se eu jogar C4 tomar, não dá. E agora, como é que eu jogo? Vamos lá, vamos tentar aqui. Mas eu ganhei um peão passado protegido, né? Vou ter que estar com o meu rei preparado para jogar na outra ala. Estou com problema no mouse aqui. Tem que aproximar o rei para quando ele tiver o cavalo G6, eu estar com o rei próximo. Ok. Agora vamos trocar 2 vezes aqui. Outra vez. E agora fazer aquilo que a gente costuma fazer e que pode levar a uma vitória, que é jogar o cavalo em C4 trocar. Tem que arrumar meu mouse, que aí deu problema. Como é que ficou esse final? Meu rei está no quadrado? Tá. Mas eu não fiz um quadrado ainda com o outro. Tem que aproximar aqui. Eu acho que agora a gente conseguiu ganhar essa partida. O que é assustador, porque não era para acontecer. O máximo que se pode conseguir aqui é empate, jogando contra ele. Mas, surpreendentemente, a gente conseguiu ganhar a partida. Eu acho que o mouse já está funcionando. Ele já desistiu, né? Bem, isso que aconteceu não era para ter acontecido. Eu já joguei várias partidas com ele e perdi um monte. Empatar é difícil, tá? Mas agora ele está perdido, tá? Não tem mais jeito para o branco. No próximo vídeo, nós vamos jogar o final de Bispos, onde as regras humanas valem um pouco mais.